Amém, queridos, glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com a igreja agora. Sabe, queridos, muitas vezes nós somos pegos em desânimo, com medo, e esta palavra falou muito comigo. Eu trouxe essa mesma palavra de manhã. E sabe, amados, nós temos muitas dificuldades de enfrentar os problemas do dia a dia, as dificuldades que de alguma forma se levanta contra nós, trazendo medo, trazendo desânimo, e muitas vezes nós não conseguimos levantar diante de uma situação dessa, diante de um ambiente assim. Talvez muitas pessoas hoje que nós conhecemos, talvez até você, muitas vezes nós não sabemos, mas anda desanimado, cabisbaixo. E talvez a gente tenha dificuldade para enfrentar o dia mau, porque o dia mau é uma realidade. E eu quero compartilhar a palavra com os irmãos lá em 1 Reis, capítulo 19, até o verso 10. Diz assim a palavra de Deus: O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado à espada os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente o anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite. De repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Queridos, é uma palavra que todos nós conhecemos, fala a respeito do profeta Elias. Nós estamos diante de um texto conhecido, nós conhecemos esta passagem. Elias, o profeta, um homem de Deus, que agia com poder, que era ativo e usado por Deus. O mesmo Elias que ordenou que não chovesse, por 3 anos não choveu. O profeta Elias tinha uma intimidade com Deus, ele conversava com Deus, ele era um profeta. O mesmo homem que enfrenta 450 homens, os profetas de Baal, e mata-os. Fogo desceu e consumiu o holocausto. Um homem que tem disposição, um homem que tem vitalidade. Esse é Elias, o profeta Elias. E aqui onde lemos encontramos algo bem diferente. Ele recebe uma palavra. Fala comigo, uma palavra. Uma palavra de morte, uma sentença de morte, através de um mensageiro. Aí eu pergunto para você, qual a nossa reação ao receber uma palavra ruim? Qual é o nosso comportamento quando nós recebemos uma palavra ruim?
uma notícia ruim, um dia mau. Aqui no caso de Elias, ele recebe uma sentença de morte. Diz o texto, Jezabel dá um recado: vou fazer o mesmo que você fez com os profetas. Uma palavra enviada, Elias recebe a palavra e muda radicalmente a sua postura por causa de uma palavra. Queridos, Elias, um profeta, um instrumento nas mãos de Deus, mas por causa de uma palavra, de repente ele cai, o seu semblante cai, com medo. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? Nós também estamos sujeitos a isso. É possível acontecer isso conosco. Eu acredito que ninguém vai dar uma sentença de morte para você. Ninguém vai falar, vou te matar. Às vezes é possível também. Mas isso não nos isenta de passar por isso. Nós somos gente, somos pessoas. Nós somos usados sim por Deus e de repente, uma palavra que recebemos, tudo muda. Presta atenção, as palavras, queridos, possuem um poder para criar. Ela possui um poder para destruir. As palavras possuem um poder para trazer vida, mas também para trazer morte. Talvez você tenha recebido uma palavra nessa direção, e isso está te consumindo até agora, algo que você recebeu lá atrás, lá no passado, e talvez isso esteja te consumindo até hoje. Eu quero convidar você a refletir sobre isso, a não se prender, nem ao medo e nem ao desânimo. Eu quero que com essa palavra você saia daqui muito mais forte em Jesus Cristo. Eu quero que você saia daqui esta noite transformado através da palavra. Porque Deus, Ele tem algo muito maior para mim e para você. E não será uma palavra que vai te destruir. É isso que eu quero compartilhar com você esta noite. O primeiro ponto, queridos, nós precisamos nos conectar por inteiro a Deus. Por que por inteiro? Porque às vezes a gente se conecta pela metade com Deus, mas nós precisamos estar conectados por inteiro. O que é mais interessante, não aconteceu nada com Elias até então. Elias estava bem, não aconteceu nada com ele. Ele recebe uma palavra, através de uma mensagem. Uma palavra que recebemos, se nós não estivermos totalmente conectados, ligados a Deus e preparados, pode nos desanimar, a ponto de nos matar. Uma palavra que recebemos, uma palavra ruim, se nós não estivermos conectados a Deus, pode nos trazer muitos danos, nos desanimar, a ponto de nos matar. Uma simples ameaça, se não estivermos ligados a Deus. O desânimo entra, os pensamentos ruins tomam conta de nós. É dessa forma que eu vejo muitas pessoas que um dia entregaram a sua vida para Jesus. Estavam com a sua vida ativa, dentro do ministério, dentro da igreja, junto com a família, e de repente nós não vemos mais. Estavam totalmente conectados com Deus, e hoje não estão mais. Quantas pessoas nós conhecemos, queridos, que estão passando por essa mesma situação, uma palavra que recebeu, e essa pessoa não conseguiu se levantar até hoje. O comportamento do profeta Elias, ele muda completamente. No verso 3 diz, Elias ficou com medo. Queridos, é algo chocante para mim, pelo menos, porque esse mesmo homem, antes ele mata 450 homens, e agora ele fica nesse estado por causa de uma palavra, de uma mulher.
E aí continua: e para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Ali ele deixou o seu ajudante. Duas coisas acontecem aqui, e isso é realidade ainda hoje na vida de muitos. Ele se deixa dominar por um medo. Isso pode acontecer com a gente? Pode. É normal nós sentirmos medo, mas não sermos dominados por ele. Quando o medo se apodera da gente, vem a angústia, passa tantas coisas nas nossas mentes, que diante do medo, nós decidimos fugir de tudo. Elias foge para salvar a sua vida, diante de uma palavra. Ele deixa tudo, e ele foge, diante de uma palavra, de uma mensagem. Outra coisa que chama atenção, ele deixou ali o seu ajudante, ou seja, ele dispensa o seu ajudante, e aonde ele vai? Ele vai se isolar, ele se isola completamente. É uma característica do medo e do desânimo, buscar isolamento. Queridos, quantas pessoas nós conhecemos que hoje estão isoladas, não tem mais ânimos de buscar a Deus, não tem mais vontade. O medo e desânimo nos leva a uma espécie de depressão, que nos faz ficar sozinhos, desanimados, a se isolar de tudo e de todos. Essa é uma das características. Isso é o que Elias, o profeta Elias, está vivendo. Um quadro totalmente mudado, por causa de uma palavra, por causa de uma ameaça. Eu creio, queridos, que muitos hoje estão passando por essa mesma situação. Pior ainda, nem sabem por que estão passando por esta situação. Mas como resolver isso, pastor? É simples, queridos. Nós não temos o direito de nos desconectarmos de Deus. Pronto. Nós não temos o direito de desconectarmos de Deus. É simples, queridos. É simples. Essa é a solução de estarmos conectados a Deus, porque tem promessas para mim e para você. Isaías capítulo 41, verso 10: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Esse é o nosso Deus. O Senhor é comigo, o Senhor é contigo. A forte mão do Senhor está sobre mim, está sobre ti, meu irmão. Essas são as promessas de Deus. Então não adianta buscar uma fuga. Busque mais o Senhor, se conecte mais a Ele, não desconecte dEle, não se prenda ao medo, não se prenda ao desânimo. Todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados, todos os que lutam contra você serão destruídos e morrerão em nome de Jesus. Queridos, eu estou declarando promessas de Deus que estão na Bíblia, para mim e para você. Mas nós precisamos tomar posse das promessas de Deus. Nós precisamos agir como realmente filhos de Deus. Ah, como tem pessoas presas ao desânimo, queridos. Que um dia foi como Elias, e hoje está isolado, sem forças para lutar, desanimado, desanimada. Isaías capítulo 41, verso 13: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, eu os seguro pela mão e lhes digo, não fiquem com medo, pois eu os ajudo. O Senhor, Ele nos ajuda. O Senhor, Ele está comigo. O Senhor, Ele está com você.
Ele nos segura pela mão, por essa conexão. E para isso precisamos estar sim conectados a Ele. Não somos os que retrocedem, somos os que avançam. Avançamos para o alvo, nosso alvo é Cristo. Então, queridos, não importa o que você está passando, não importa a tribulação, não importa a tempestade, o vento contrário, não desconecte de Jesus. Não temos o direito de nos desconectarmos dele. Outro ponto: enquanto vive, luta contra seus medos e desânimo. Você está vivo? Então luta contra seus medos, luta contra o desânimo. Voltando aqui em 1 Reis, capítulo 19, verso 4. E foi para o deserto, Elias foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Elias teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Queridos, será que você já orou assim? Teve vontade de orar dessa maneira? Senhor, tira a minha vida, eu não valho nada. Misericórdia. Elias pede para si a morte. E aqui é algo contraditório. Primeiro ele foge de Jezabel para preservar a sua vida. Ele foge para o deserto, bem longe dela. E agora ele chega no deserto e pede a morte. Aqui nós vemos um homem totalmente atormentado pelo medo. Você parou para pensar? Totalmente atormentado. Ele foge de Jezabel, vai para bem longe. E agora ele pede a sua própria morte. Queridos, presta atenção, nós entramos num processo que não tem muita lógica. O medo, o desânimo, traz para nós um abatimento, uma depressão. Muitos, presta atenção, estão passando por isso. Pior, de novo, nós nem sabemos. Talvez amigos nossos, nós nem fazemos ideia. Pessoas que conhecemos nesse momento estão pedindo a sua própria morte. Pessoas que nós não conhecemos estão pedindo agora, orando para morrer. Vou mais além, podemos estar passando por essa mesma situação. Nenhum de nós está livre. Por mais forte que sejamos, pode acontecer em algum momento. Mas não se esqueça, as nossas palavras podem salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras. Precisamos usar bem as nossas palavras, porque palavras determinam destinos. Palavras determinam destinos. As palavras funcionam como um leme que leva a direção e o destino da vida de uma pessoa. Portanto, fiquem atentos àquilo que nós estamos declarando para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso irmão. Palavras têm poder. Uma palavra pode nos derrubar. Olha a lição, no verso 5, Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. Ah, pastor, ele estava cansado, por isso que ele caiu no sono. Mas por que ele chegou a esse estado de cansaço? Por causa de uma palavra. Ele ficou totalmente abatido, a ponto de cair no sono. Aí continua: de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. No verso 6, Elias olhou em volta e viu perto de sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu, dormiu de novo.
No verso 7, o anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Aonde está o anjo? Quem enviou o anjo? Deus. Foi Deus. O Senhor dará ordens aos seus anjos para te guardar, para me guardar. Louvado seja Deus. Então não temos motivo para ficar dormindo, isolado, com sono. Mesmo se encontrarmos nesse estado, Deus cuida da gente. Deus envia o anjo para entregar um pedaço de pão e uma jarra de água para Elias. Ele não estava desamparado, mesmo no deserto, mesmo com medo, mesmo desanimado. Mesmo que a gente chegue a esse ponto, Deus não vai nos abandonar. Então, lute enquanto vive. Pergunta para o seu irmão: você está vivo? Então luta. Anjo do Senhor nos guarda. Mas isso, queridos, não impede que sintamos o que Elias sentiu. O próprio Moisés, ele se sentiu esgotado, a ponto também de pedir a sua própria morte, porque ele não via esperança na libertação do povo de Israel. Todos nós, queridos, podemos passar sim por isso, mas não se esqueça, o Senhor dá ordens aos teus anjos. O anjo traz alimento no deserto. Elias dorme e o anjo traz novamente o alimento. O que eu aprendo com isso? Deus não nos abandona. Você crê nisso? Amém, queridos? Então Elias não percebe o cuidado de Deus, quando esse cuidado deveria servir para ele de alento, quando esse cuidado deveria servir para ele de ânimo, de esperança. E o que ele fez? No verso 8, Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite. Elias ainda não está curado. O peso da palavra maldita lançada de Jezabel sobre ele estava ainda sobre ele, porque Elias ainda estava querendo se isolar. Ele não estava bem ainda. Eu quero falar para você: toda palavra maldita lançada sobre ti cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque pessoas estão se isolando por causa de uma palavra lançada sobre ela. Mesmo experimentando o cuidado de Deus, nós ainda somos ingratos. Às vezes Deus nos tira, presta atenção, queridos, às vezes Deus ele nos tira de uma situação difícil que Ele pôs em nós, amém? Uma situação difícil que Ele colocou a gente, né? Amém? Amém coisa nenhuma. Eu sei que entrou numa situação difícil, não sei porquê, mas a gente gosta de entrar numa situação difícil. Pior que a gente não consegue ver. Pior ainda, reclamamos de Deus, quando não deveríamos ter entrado. Aqui na caverna, Elias tem mais uma experiência com Deus. Ele não tinha que entrar na caverna, ele não tinha que se isolar. Mas no verso 9, ele entra na caverna. Deus fala com ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus já falou com você desse jeito? Você está, presta atenção, você está onde não deveria estar. Um ambiente impróprio, mas você está lá, não é para você estar lá, mas você está lá. Um ambiente que não era para você estar. Aí você começa a sentir que não precisava sentir. Revoltado, tentando se esconder, quando deveria estar na presença de Deus. Elias não deveria estar naquela caverna.
porque o anjo do Senhor estava sobre ele. 2 vezes lá no deserto, debaixo da árvore. E Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? O que eu aprendo com isso? Isso é cuidado de Deus. Por mais que nós pisamos na bola, Deus ele ainda cuida da gente. Por mais que nós erremos, Deus ainda cuida da gente. Ele diz: eu te ajudei no deserto. É mais ou menos assim: eu te ajudei lá no deserto, eu enviei os anjos, meus anjos, para te alimentar. E você se enfia numa caverna? Deus carinhosamente pergunta para mim e para você agora: o que você está fazendo que ainda não saiu dessa situação? Essa é a pergunta de Deus para mim e para você. O que você está fazendo que ainda não saiu dessa situação? É o medo? É o desânimo? Queridos, nós não fomos criados para ficarmos isolados. Não é por isso que nós existimos, para nos isolarmos, para ficar dentro de uma caverna. Nós somos luz do mundo, podemos até entrar na caverna, na escuridão, mas a caverna não é o nosso lugar, nós não podemos estar isolados. Caverna dá ideia de trevas, nós somos luz, luz do mundo. Então Deus fala para mim e para você: enquanto vive, lute contra seus medos e desânimo. Essa palavra de Deus para mim e para você: enquanto você está vivo, lute contra os seus próprios medos, contra o desânimo. Sabe por quê? Porque nós somos chamados e escolhidos por Ele, não para nos isolarmos. No verso 10, Elias se lamenta. Elias dá mais uma desculpa. Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Mas o povo de Israel, o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O que eu aprendo com isso? Tem gente que não quer melhorar. Tem gente que não quer ficar bom. Mas por que, pastor? Pior ainda, tenta convencer que se ficar nesse estado, esse estado indeplorável, é bem melhor. Esse quadro, queridos, é realidade hoje também. Isso é incrível. É realidade, isso acontece. Ah, pastor, eu não quero melhorar, eu quero mostrar para todo mundo que eu não estou bem, que eu estou triste, que eu estou desanimado, a ponto de pensar: se eu melhorar, as pessoas não vão me notar, não terão mais pena de mim. Será que existem pessoas com esse comportamento? Eu conheço pessoas assim. Se eu melhorar, as pessoas não vão me notar. Se eu melhorar, as pessoas não terão mais pena de mim. Queridos, esse é o sentimento de Elias. Elias está vivendo isso. Elias está passando por isso. O mesmo sentimento que Elias está passando é o mesmo sentimento de muitos que se dizem ser de Cristo. Presta atenção: medo e desânimo não podem ser justificados. Medo e desânimo não podem ser justificados, eles devem ser deixados. E Deus fala para mim e para você essa noite: o que você está fazendo aí? Deus fala mais: não fui eu quem te coloquei aí. Se não foi Deus quem te colocou ali, foi você quem se enfiou ali. Foi você quem criou essa situação.
Foi você que chamou para si esse problema. É você quem está agora com medo e desanimado. Sabe que nós temos o costume de culpar os outros pelos nossos problemas. Culpar os outros pelas nossas derrotas. Elias, ele começa a culpar o povo de Israel. Mas o anjo do Senhor foi lá com ele. O anjo do Senhor alimentou. E mesmo assim, Elias dá desculpas. Eu quero concluir essa palavra. A história, ela continua. Diz a Bíblia que passa um tempo. Diz a Bíblia que passa um vento, passa um terremoto e veio um fogo. Eu quero falar para você, queridos, que Deus fala de várias formas, mas não foi através do vento, não foi através do terremoto, não foi através do fogo, e sim de uma voz calma e suave. O que você está fazendo aí? Foi dessa maneira que Deus falou com ele, e que Deus está falando comigo e com você essa noite. O que você está fazendo aí? No verso 14, Elias, com a mesma ladainha, em seguida, aqui Deus, eu acho que Deus ficou nervoso com Elias, misericórdia, isso aqui é palavras minhas, né? Deus ficou nervoso com Elias, e Deus dá uma ordem para Elias: Elias, volte para o deserto, perto de Damasco, e unja Azael, Jeú e Eliseu. Essa era a função de Elias, essa era a função do profeta, ou seja, Elias voltou a trabalhar. Queridos, tem muita gente com medo e desanimado porque está desocupado. Esse é o problema, mente desocupada. Elias começou a trabalhar, voltou a trabalhar, e olha o resultado, no verso 17, Deus falando: as pessoas que não forem mortas por Azael, serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú, serão mortos por Eliseu. Deus está falando para ele: da tua vida cuido eu. Deus está falando para você, para mim essa noite: da tua vida cuido eu. E muitas vezes nós não entendemos. Deus está falando para mim e para você: ninguém tira a tua vida se eu não permitir. Por que você está com medo? Por que você está desanimado? Queridos, quando você, presta atenção, quando você fala da vitória em Cristo, quando nós abrimos a nossa boca, palavras, de novo, palavras. Quando você fala palavras da vitória em Cristo, você está abrindo uma porta e saindo para fora desse estado que você se encontra. Então nós temos que declarar palavras de vitória, para a gente sair desse estado que nos encontramos, com medo, desanimado, com marasmo, acuado. Mas nós temos que declarar palavras de vitória, e não como Elias fez. Eu quero que você saia daqui essa noite animado, sabendo que Jesus está no controle da sua vida. Eu quero que você saia daqui usando suas palavras para declarar as promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento, sobre os seus filhos, sobre os seus pais, sobre os seus irmãos. Não se prenda ao medo, não se prenda ao desânimo. Eu quero convidar você a se colocar em pé agora em nome de Jesus.